Estou aqui com esse meu querido amigo, aluno, João Paulo Vaz, que já está na mentoria há algum tempo conosco. E a história dele é muito bacana, um cara que entende muito de mercado financeiro, que tem assim, uma vivência sensacional. João, tudo bem contigo, meu irmão? Conta um Tudo bem, pouquinho para graças a nós, Deus, Pedro. de onde você é, o que você faz. Se abre um pouquinho aí para a gente, cara. Pô, legal, bacana, Antônio. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de poder estar batendo esse papo com você. Para mim é sempre uma satisfação muito grande poder participar aí, participar do grupo, poder contribuir de alguma forma, né, e trazer um pouco do que a gente vivencia ao longo desses últimos, salvo engano, 1 ano e meio, 2 anos aí com o método, né. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Eu confesso que fiquei bem animado, bem ansioso de poder estar participando aqui. Mas vamos Show de lá. bola. Cara, eu sou advogado de formação, né? Eu comecei a advogar em 2003. Eu sou advogado já há 20 anos, né? E no início de carreira, né? Agora eu tô com meus 44, agora para os 45, né? Sou aqui de São Paulo. Atualmente eu moro aqui na Vila Mariana, né? E eu trabalhava em Santos, né? Eu comecei minha carreira lá, no litoral paulista. E no início de carreira, né, fiz amizades com muitas pessoas. Já no final da faculdade, né, eu tive, assim, fiz bastante amizade com advogados mais antigos e tal, que eram pessoas que já estavam em outro momento da carreira. E essas pessoas, então, eu percebi que elas, por ocasião, né, de estarem passos muito à frente do que eu estava na época, eles já tinham um patrimônio, já tinham um outro papo diferente. Eu estava começando ali, né, já engateando na carreira, querendo um emprego e tal, e essas pessoas já estavam em outro momento da carreira, né, no momento da advocacia, em que já tinham um patrimônio considerável e sempre estavam buscando alguma coisa para rentabilizar esse patrimônio, porque sempre foi um lugar comum quando a gente falava de que a advocacia, num determinado momento da vida, ela começava a tirar a tua saúde, você tinha que ter outra coisa, você tinha que fazer sua aposentadoria. Não dava para advogar até o fim da vida, porque isso lhe consumiria recursos de saúde, né, ao longo do tempo. E aí, eu fui apresentado por um deles, né, na época, eu fui apresentado a um analista de valores imobiliários, que era o nome que se dava, né? Consultor de valores imobiliários, uma profissão que existiu assim, que era muito ativa na época, que as corretoras não tinha isso que tem hoje, né? Não existia acesso direito ao mercado, esse DMA que chama, né? Não tinha isso. Então as ordens eram dadas por meio de um escritório de um consultor de valores imobiliários, que era geralmente vinculado a uma corretora, e era o cara que você tinha lá uma mesa grande com um monte de clientes. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? E, assim, tinha um monte de velhinho lá, os caras, assim, com uma grana e tal, e assim, compra a opção de Petra aí pra mim. Aí vem outro, falou, Luiz, faz um termo de Petra aí pra mim, pra vencer daqui a 30 dias. Então tinha um linguajar, uma coisa ali que pra mim não fazia nenhum sentido, mas eu achava aquilo muito legal, né? E aí fui apresentado então, né, porque era uma coisa muito de gente conhecida. E aí eu lembro que essa corretora, até o nome dela era Teca, era uma corretora bem antiga e tal, que o pessoal, que foi a primeira que eu trabalhei. E aí então eu abri uma conta, né? Não tinha muito dinheiro, mas tinha muita curiosidade, muita vontade, né? Eu falei, vou abrir uma conta nesse negócio, começar a ganhar um dinheiro, vou começar a ficar mais perto disso. E aí, cara, como eu sempre fui um cara muito de estudar, muito estudioso, sempre gostei de estudar, né? Levar as coisas até assim, né? De estudar na profundidade e tal. E depois, mais à frente, isso vai ter algumas consequências que a gente vai comentar um pouco, inclusive do porquê de ter escolhido o Tony System, né? Eu comecei a me aprofundar nisso, né? E, cara, meti a cara, juntei uma grana, falei, cara, vou começar a operar termo de Petro. Então, lá para 2004, cara, foi a primeira ordem que eu boletei. Na verdade, não boletei, eu fui no escritório do consultor de valores imobiliários e falei, Luiz, toma um termo de 1 quilo de Petro para mim, para 30 dias. Ele foi lá e abriu a operação para mim na boleta, ligou, né? Ligava para a mesa, falava, cliente número tal. O cara anotava numa folha pautada a minha ordem, era assim que boletava, né? Era um negócio bem, bem engraçado. Nos primórdios mesmo, João, então. Bem de Caramba. antigo, cara, bem E aí antigo. você foi avançando dentro nesse mercado ao vivo, né? Você foi É. avançando. E como que foi teu desenvolvimento, João? Então, aí, cara, adorei isso, né? E assim, a primeira operação, essa primeira boletada minha deu bom pra caramba. Peguei assim, foi meio que na intuição, né? Falei, imagina, né? O leigo é uma coisa sensacional. Não vai baixar mais do que isso. Olha o gráfico, já tá lá embaixo o preço. Vou fazer esse termo agora e vou comprar. E aí, por um acaso do destino, a Petro subiu 2, 3 meses depois. Acho que foi isso, foi quando estava naquele boom das ações e tal. Então foram 2 anos em que eu operava assim. Ou eu fazia isso, ou eu operava opções. Então eu comecei a me aprofundar, tal, quis conhecer de opção. O pessoal falava muito, olha, opções, compra pozinho, que dá 100% de rentabilidade. Eu comecei
nessa loucura, né? Procurei estudar. Aí foi quando eu comecei a estudar o negócio um pouquinho mais, de maneira mais aprofundada. E eu fiquei nisso, cara, durante uns 3 ou 4 anos. Aí montei uma conta com um amigo, a gente colocou dinheiro, a gente operava junto, ficamos fazendo isso um tempo. E foi bastante positivo, mas era insuficiente para eu levar a vida com aquilo. Até por uma questão essa questão sim, e foi outra questão que me levou para o Tony System, e essa bem de base, ansiedade na hora de operar, velho. Isso para mim sempre foi um sintoma intransponível, né? Então, por mais que fosse, nessa época de opções, chegou a primeira plataforma foi quando começou o Home Broker, né? Foi lá em 2004, 2005, e aí eu contratei uma plataforma chamada CMA. Nessa época eu operava por uma corretora chamada Cruzeiro do Sul, que foi declarada liquidação, caramba. Mas o pessoal deve estar boiando aí, porque... É lá para trás, cara. Ninguém nem sabe disso daí, né? Opa, Cruzeiro do Sul, caramba. Cruzeiro do Sul, cara. E eles tinham uma plataforma que era gringa, que era uma plataforma de varejo, né? Chamada CMA. E aí eu contratei essa plataforma e comecei a boletar pela plataforma, que era um arraso, assim, você poder ver o gráfico e mandar uma boleta, né? Você mandava apertava F5, F8, abria uma boletinha que nem no Profit. Você mandava uma boleta para a corretora e ela já estava pré-configurada, você executava a ordem. Então, esse foi um grande começo. Mas, cara, era assim, era um negócio que eu gostava de fazer, dava lá um dinheirinho, uns trocadinhos, era um negócio legal. Mas naquele momento, meu impulso era outro, né? Eu queria construir minha carreira, eu imaginava que eu teria mais consistência investindo na advocacia, e as coisas estavam dando bem para mim, assim. Meu início de carreira foi relativamente rápido, e aí eu parei de olhar para o mercado, mais ou menos 2006. Deixa eu voltar um pouquinho. 2005, final de 2005, início de 2006, eu falei, cara, vou deixar isso para lá, eu vou advogar, vou tocar minha carreira. E aí, cara, foram 10 anos assim sem olhar para uma tela, né? Foi bastante tempo. E aconteceu um monte de coisa no meio disso. Né? Aí um dia, em 2016, 17 mais ou menos, final de 16, início de 17, aí eu já estava em uma outra condição, né? Já tinham passado 10 anos de carreira, quer dizer, 14, né? Porque já tinha os outros 4, mais 10 e tal. E aí então eu falei, vamos olhar, vamos ver como é que está esse negócio, né? Eu também estava numa condição já financeira um pouco diferente, e eu já estava começando a pensar numa maneira de começar a fazer aporte, para pensar no futuro, enfim, né? Pensar numa coisa um pouco fora da caixa. E aí eu vi que estava completamente diferente da maneira como eu tinha começado. Quer dizer, hoje já tinha, nossa, uma imensidão de plataformas, a XP apavorando o mercado de varejo, né, uma enxurrada de CPF na Bolsa de Valores e tal. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vou retomar, né? E aí comecei de novo, né? Aí tentei olhar um pouquinho para opções e ações do jeito que eu olhava antes, já não era a mesma coisa, né? Já estava bem diferente. E entrei no boom dos mini contratos, né? Então, cara, puta, vou operar dólar, operar índice e tal, e não sei o quê. E a partir de então, cara, eu comecei comecei uma história de fazer tudo que foi curso que apareceu na minha frente. Então, o que você imaginar que aconteceu de curso de 2017 até 2020, 2019, 2020, eu fiz de curso. Então, assim, comecei fazendo curso de grafista, depois passei pelo fluxo de ordens e no sentido de tape reading, né, de ler player, Times in Trades, e-book e tal. Gostei pra caramba na época, me identifiquei pra caramba, porque eu falei, caramba, olha, isso tá atrás do gráfico, eu não sabia. Porque, cara, no CMA você não via book histórico, você só via o gráfico com fechamento, você não via mais nada. E aí você fala, caramba, agora você consegue ver as ofertas e tal, o que o cara tá fazendo, nossa, que maravilha, né? E aí você, por algum motivo, as pessoas, isso faz parte do apelo de venda, né? As pessoas, elas meio que rola uma polarização, grafista, leitura de fita, tal, não, você tá errado, não, você tá vendo coisa que não existe e tal, e fica um negocinho que é uma polarização que vende, né? Então vai formando turminhas, e eu fui pra turminha do tape reading, cara. E assim eu fiquei durante anos, né? Me adaptei a essa maneira de operar, e aí fui fazer cursos com pessoas que tinham sido operadores de mesa e tal, quer dizer, além dos cursos de varejo do mercado, eu fui buscar conhecimento com gente que operava para fundo e tal, e aí, cara, eram umas mentorias caríssimas. Você mergulhou mesmo se Mergulhei aprofundou mesmo no mercado. totalmente. E aí surgiu também uma outra coisa importante, que meio que ao mesmo tempo que eu comecei a debandar para esse lado, eu comecei a descobrir uma advocacia também relacionada ao mercado de capitais e mercado financeiro, né? E também comecei a me especializar nisso. Uma coisa meio que andou junto com a outra, né?
E aí, cara, eu conheci bastante gente do mercado, assim, né? Um pessoal bacana, gente que é conhecida nos canais hoje de educacional, né, de mercado financeiro, gente que é desconhecida, que opera outras coisas, que não tem nada a ver com isso, gente que monta fundo, que monta FDIC, monta fundo imobiliário, é outra parada, é um outro tipo de institucional, que não tem nada a ver com esse institucional de bolsa, né, é uma outra coisa. Conheci gente que foi tesoureiro de banco, enfim, outra pegada. E é muito legal você conhecer isso. E cara, meio que fez bem para minha advocacia porque eu me especializei nisso, né? Então hoje eu tenho a minha advocacia que eu presto hoje é uma advocacia voltada a mercado financeiro de capitais e instituições de pagamento, instituições financeiras e tal. Já Olha montei banco só. digital, já Se fiz essas coisas. aprofundou, entrou de cabeça mesmo. Total, cara, total, Cara. porque eu descobri que eu gosto muito disso, né? Então virou tipo uma paixão, né? E aí paixão você não para, não Não tem para. como, né? É incrível. Mas assim, E, então chegando para a ponta final, né? Eu acho que você ia falar alguma coisa. não, pode continuar. É, Pedir para você desenrolar essa parte mesmo, para a gente é, entender como que você. Cara, muito interessante a tua história, né? Tô é. Eu falei fascinado para aqui. você, Pode ia ter continuar. bastante, ia ter bastante figurinha para a gente falar. E aí, cara, o que que acontece? Em todo esse processo, né, eu busquei, cara, ler e aprender tudo que eu pudesse sobre o assunto no que diz respeito a operar nos mercados financeiros, né. Eu acreditava, e isso é um negócio legal, até tem um livro aqui do lado que eu vou mostrar para você, que esse é um livro de cabeceira, todo trader tem que ter, que é o livro do Mark Douglas, Ah, sim. o Trader Vencedor, aqui na Ele é tradução em vencedor. português é o Trading the Zone, né. Quem não leu ainda, tá É, perdendo. Sensacional. precisa, porque Importantíssimo. ele fala uma coisa ali que eu não sei se aplica em outros, talvez não se aplique em outros domínios, mas no trading se aplica, e foi minha primeira barreira, na verdade foi o primeiro engano que eu cometi, que foi achar que eu operaria melhor se eu estudasse mais sobre mercado. É um engano muito grande. Esse é o que pega a maioria, cara. Achar que Exatamente. excesso de conhecimento vai te dar excesso de rentabilidade, né? Exatamente. E eu caí nesse engano porque, se você parar para pensar, o ser humano ele é uma coisa só, ele é integral. Então, como eu sempre fui muito exigido intelectualmente na minha atividade profissional principal, que é essa consultoria jurídica, eu achava que eu tinha que fazer da mesma forma no trade, que isso também me consumiria, né, um aprofundamento, uma erudição, ler tudo. Imagina, eu li o livro do Hull, cara, aquele livro de opções, futuros e derivativos, lá que é a bíblia de como é, teoria dos mercados eficientes, lema de Ito, movimento browniano, e e um monte de coisa. Eu achava que, nossa, eu tenho que estudar isso porque os caras, os quantes estudam, então eles ganham dinheiro e tal, e não sei o quê. Onde que eu quebrei, onde que eu me toquei que isso era a maior conversa fiada? Primeiro, quando eu comecei a ver uma galera assim de fundo que se dizia quant, toma pau assim violentamente nos mercados. E a gente começa a ter informação, né? Falar, os HFTs, eles ganham muito dinheiro. Que nada, velho. Os caras tomam fumo adoidado. Todo dia, se o cara não tiver ali atento, quer dizer, esses robôs que tem agora que são super evoluídos e tal, cara, eles aprendem mais a ser maliciosos do que a fazer conta. E foi uma coisa que eu fui aprendendo, mas nesse contato com o mercado financeiro atrás das cortinas, que não é o que se vende, né? Claramente não é o que se fala nos canais de varejo de educação financeira. Os prejuízos que esse pessoal toma fazendo experiência com o dinheiro dos outros. Assim, história assim estarrecedora que você descobre no mercado. E a outra coisa interessantíssima que eu me toquei, né? E aí falando de tape reading, era o seguinte, cara, esses grandes gurus do tape reading que existiam na época eram pessoas intocáveis, eram inacessíveis, você ia falar com um cara desse, o cara virava a cara e tal, se você não fosse ali da panela. Você começa a descobrir que no giro, na clicada ali, lendo Times, e-book e tal, comprando, vendendo, absorção, agressão, não sei o que e tal. Mano, o cara é igual a você. A boleta dele talvez seja diferente, mas o fumo que ele toma, você também toma. E um cara disse isso para mim uma vez, ele falou, cara, no giro não tem bom, cara, todo mundo é igual. Porque todo mundo está sujeito ao mesmo perigo ali, com aqueles HFTs ali, com esse mercado cada vez mais dominado por algoritmos automatizados e muito rápido, coisa de colocation, robô gravado na placa de um mainframe a 2 metros do servidor da B3, cara. Você não tem como bater um cara desse na clicada, na dividida, ele vai Não. estar sempre na tua frente, velho. Ele já sabe até a tua ordem, tá chegando no cabo, a dele já tá lá na frente. Quanto maior tua ordem, mais fácil você ser batido também. Exatamente. E assim, entrar nesse game é um game que para o ser humano hoje não dá para ele entrar, já não é mais, é covardia.
O cara que se coloca na frente do computador para fazer isso, usando uma máquina dessa que a gente tem aqui, a gente investe, né, num equipamento bom, numa internet boa e tal. Cara, você está anos-luz de atraso do que esses caras fazem para te tomar vantagem ali na dividida. Então, eu comecei a perceber isso. Falei, cara, é um negócio que me estressa, porque a gente até bateu esse papo, né? Cara, primeiros 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos de leitura, cara, você faz uma operação, faz 2, faz 3, daqui a pouco acabou, velho. O teu gás já era. Você não tem condição de analisar aquele monte de coisa que acontece em microsegundos com velocidade suficiente para tomar uma decisão e falar, vou comprar aqui ou vou vender ali, né? E por mais que a minha performance estivesse até satisfatória nesse sentido, né? Eu nunca consegui, na verdade, alavancar lote dentro desse método, porque o nível de ansiedade que ele te gera é muito grande e o nível de discricionariedade é muito alto. Então a tua cabeça, a tua mente, ela fica muito preocupada. Foi uma coisa que você falou esses dias. O cara, todo dia, ele entra para operar de um jeito diferente. E é verdade, porque todo dia o fluxo é diferente. Você olha ali, cara, Times e Trades, cara, todo dia os caras estão aprontando um negócio que é exatamente para não ficar igual, para esconder o lote dele. Ele não vai dar a cara para sei lá e falar: olha que legal, tem uma hora de 1.500 aqui, eu vou tomar, vou fazer front running nele. Ah, tá bom. Não Pode vai. esquecer. Eles estão ali para. Eles estão ali para blefar, para jogar, né, cara? É um jogo. Então vai ter blefe, vai ter aposta, vai ter contra-blefe. Então, por isso que a estratégia XYZ, que funciona sempre do mesmo jeito, essa estratégia não funciona no mercado, né, cara? Pelo menos em futuro, você não consegue manter o mesmo padrão de análise, de leitura. E isso é muito desgastante para quem atua operando tape reading. Porque todo dia você tem que se adaptar a um mercado diferente, cara. E isso vai gerando ansiedade, porque a ansiedade ela tá em não entender as coisas. E o tape reading ele tem, infelizmente, esse fator de você não consegue entender a dinâmica. Tem uma dinâmica ali, tá rolando uma briga, mas você não, o teu tempo de reação é muito curto e teu alcance de visão é muito pequeno. Né? O tape, para mim, né, falando para mim, o que o tape reading me passava? Eu não conseguia enxergar o depois, eu enxergava aquele momento. Né? Onde vai esse preço? Aí já era uma interrogação, né, cara? Exatamente. E assim, é uma coisa engraçada, porque o fomento do tape reading, quando você vai falar de operações nesse nível de time frame, por assim dizer, né, que está na casa ali dos segundos, milissegundos e tal, isso te força a clicar mais. Porque você começa a enxergar uma volatilidade muito relacionada ao momento em que você está, é bem como você está colocando. Quer dizer, então você está vendo ali, pô, tem um lote ali, não sei aonde, falando de dólar, né, que foi o que eu mais operei durante um tempo, depois eu comecei a operar índice na mão com tape reading, também era uma loucura, para pegar 50 pontos, 70 pontos, 60 pontos, aquela coisa, né, aquela coisa o tape reading, assim, o pessoal, a moçada que não sabe, geralmente você vai operar lote maior e para pegar menos pontos. E geralmente você vai ali para 1 para 1, você não vai fazer ali um risco retorno muito grande. Geralmente é 1 para 1 e lotão. Então vai ter ali porrada que você vai tomar 20 conto, vai ganhar 50 conto e assim você vai. Até que vai chegar um ponto ali que o cara começa a bater as bielas, né, cara? Até o primeiro leilão do Banco Central, cara. Aí você sabe o que é catar uma lata, velho. E eu já passei por isso, já aconteceu comigo, né, de estar ali no meio da loucura, porque esses dias em que tem modificações muito grandes na estrutura de mercado, né, que acontecem eventos assim externos que são muito relevantes, alguém está se preparando, você nota um comportamento anômalo do mercado, mas você não sabe o que é até que alguém diga, né? E aí na hora que alguém diz, já entrou o Banco Central, já entrou alguém vomitando ali 30 mil lotes, 40 mil lotes, e você não tem saída, né? Já aconteceu comigo. E isso é muito ruim, cara, porque essa é a questão que é mais importante, talvez, no tape reading, que é a mais desafiadora. Embora o tape reading esteja muito ligado ao que o mercado realmente é, cara, que é compra e venda e negócio saindo, e você consiga enxergar muito do que o pessoal chama hoje de SMC no book e no que acontece do tape reading, e eu já estava num nível que eu estava conseguindo já enxergar essas sacanagens do cara forçar uma situação e provocar stop do outro para poder melhorar o médio dele se ele tiver com pressa, ou aquela compra passiva que está ali, o cara vai batendo para comprar. Essas coisas você enxerga bem no tape reading. O problema, cara, é que você, primeiro, é muito extenuante para você analisar continuamente aquilo, né? E é uma coisa que tem um outro problema que o Mark Douglas fala bastante no livro, que é da recompensa aleatória. Você nunca sabe se você acertou porque estava certo, ou porque tinha sorte, ou se você errou porque estava errado, ou porque foi sorte. Você não tem como saber, porque qualquer boletada... O tape reading tem esse problema, né, Ju? Você não consegue fazer backtest nele, cara. Não. Você não consegue... Backtest é você. Né? Você não consegue quantificar e qualificar as informações.
Isso foi para mim um grande desafio a continuar operando tape reading dessa forma, porque eu começava a pensar isso, cara, eu tô tendo uma grande maré de sorte, ou eu realmente tô sabendo operar isso aqui, sabe? Você começa a ter essa questão. Porque você pode estar numa grande maré de sorte, cara. Eu vim do poker, do jogo, né? A gente via pessoas que não sabiam jogar direito que passavam 2 anos ganhando. Você falava, é uma maré, depois o cara não ganha mais nada, tudo bem. Mas existe sorte em qualquer... A sorte é inerente ao mundo, né? É verdade. É o que eu falo, você está operando lá, você entrou numa opção com 50 mil reais e na outra opção você entrou com 1.000 reais. Aqui você entrou com 50 mil e empatou. Aqui você entrou com 1.000, fez 400%. Porque você não inverteu aquilo por conta da sorte, uma análise que você fez, você deixou de ganhar uma fortuna que podia mudar a tua vida. Então, existe muito esse fator no mercado. Aquela operação que ia te dar... Acontece direto, cara. Aquela operação que vai me dar 1.000 pontos é que eu entrei com a mão menor. E aquela mão maior poderia, fechar meu mês já. Mas em outras circunstâncias pode significar uma mudança de vida, uma mudança de patamar de vida, né? A gente vê muita história do cara que operou, ficou milionário operando opções, porque pegou uma sequência bizarra de acerto, por exemplo, num bull market, né? De 2016, 2019, teve gente que ficou milionário operando opções. Por quê? Comprando call seca, né? E acertando, cara, porque o mercado só tinha uma direção. E agora não consegue mais ganhar. Mas o quê? Quando precisou ter a sorte, tinha. Então tem o fator sorte. E ele não. E por mais que você tenha backtest de uma estratégia, o fator sorte continua lá, né, cara? O que eu falo, João, você tem uma estratégia lá que tem 50% de acerto. Mas, cara, se você for o azarado que pegar os 50% das operações que vão dar errado naquela estratégia, o teu drawdown vai lá embaixo, você quebra e não consegue avançar. Então, tudo na vida tem esse fator, né, cara? E o tape reading mais do que tudo, né? Você depende muito de ter olhado, porque se você chegou 3 minutos depois, você perdeu aquela visualização daquele player, da armadilha que ele estava montando, você não percebeu aquilo. Exato. Não tem isso. Virou para fumar um cigarro, para tomar um café, perdeu um segundo ali que ia te dar uma informação importante. Então a sorte entra muito no tape reading, né, cara? Exatamente. Esse ponto que você trouxe, ele é muito importante, porque o tape reading te obriga a conhecer o filme inteiro. Você não pode perder nenhum detalhe dele. E esse foi uma coisa que começou a acontecer comigo em 2021, porque aí, de fato, 2020 eu não operei por conta da questão do Covid, né? O mercado estava muito louco. As poucas vezes que eu entrei, eu tomei stop e tal, e vi que, assim, as coisas que serviam de âncora para eu analisar o mercado, elas não estavam acontecendo no book. O book praticamente não existia. Então ele não tem informação, volatilidade muito grande e ausência de informação. E aí eu falei, não, vou parar, vou dar um tempo e tal, vou ficar na minha. Aconteceram algumas mudanças na minha vida também estruturais muito importantes. E quando eu voltei em 21, o que eu percebi? Eu percebi que o mercado já era tava, assim, a rapidez com que você pensa algumas coisas, né, e dependendo da metodologia que você usa para analisar o mercado, ela estava muito grande. Então, por exemplo, eu era muito de pegar o quê? Absorção ou exaustão de movimento. Sempre fui um cara de fazer isso, né? Principalmente no dólar, que é um ativo meio que inelástico ali. Também é o que eu mais gostava, era absorção. E dava para operar, dava para ganhar muito dinheiro com a absorção, cara, porque hoje já você não consegue mais, não existe a mesma, não é, o mercado, a liquidez mudou, cara. Mudou. Depois do Covid, o pessoal que opera tape sabe, não é a mesma coisa. Não. Você enxergava uma absorção, você conseguia tirar vantagem dela. Exatamente. Você fazia um movimento contrário à absorção, tinha uma barreira ali. Hoje em dia eles estão fazendo ao contrário, eles absorvem para poder continuar o movimento, é absurdo, cara. É bem isso, cara, é bem louco. E tem uma parada que antes, quando você enxergava um fenômeno desse, né, de exaustão ou de absorção, era bem cadenciado, né, era meio que até de comadre, assim. Então, você conseguia enxergar bem, a absorção ela acontecia num range muito específico, muito claro, que dava para você identificar. O player, apesar dele trocar de corretora, você sabia que era o mesmo cara, ou você sabia que era aquele estilo, e aí você ia na onda, era reconhecível. Agora não, agora você vê que o player, o range que ele trabalha para formar o lote dele é muito maior. E tem mais um detalhe importante, tem o tal do lote aleatório agora. Então, alguns HFTs ou alguns LFTs, que são os robôs de execução de algoritmo de fundo, que precisa de uma posição muito grande, eles simplesmente jogam lotes aleatórios na tela para confundir os demais. Então, assim, é um jogo de piranha com tubarão o tempo todo. Piranha com tubarão, cada um com os seus métodos cada vez mais rápidos. E o que eu comecei a perceber? Antes, quando eu enxergava uma exaustão ou uma absorção, cara, eu já sabia qual era o último lote, eu colocava o lote e o negócio andava.
de 2021 para cá, o que começou a acontecer, principalmente em 2021? Cara, você enxerga ali a coisa acontecendo, a exaustão, a absorção. Quando você pensa em clicar, alguém já tomou na tua frente, muito rápido. Então já não tinha mais espaço. E você tinha uma posição, cara, pro teu stop muito segura, cara. Tinham regiões muito seguras que você conseguia com clareza. Hoje, cara, hoje você não tem mais segurança nenhuma no teu stop em algumas regiões pelo tape. Então acho que o tape ficou muito difícil, isso eu falo para vocês, né? O tape para mim ele virou assim algo muito complicado, cara. Eu não consigo mais operar o tape tradicional. Eu olho ainda meio por osmose, né? Osmose não, por tradição, mas não consigo mais operar. Daí, João, como que você chegou no fluxo simplificado, meu? Vamos dar esse spoiler aí. Como que foi? Não, então, era exatamente essa crise no tape foi que me fez pensar em duas coisas, né? Que eram mais importantes. Primeiro, cara, eu tô perdendo tempo de vida e não tô avançando. Esse é o primeiro. Né? Então, cara, vou parar. O mercado não é meu patrão, velho. Eu não posso ficar aqui dando liquidez para ele sem tirar alguma coisa disso. Né? E aí comecei a fazer uma série de reflexões. Aí eu parti para um modelo estatístico de operar, né? Aqui meio que aqui artesanalmente, pensando em algumas coisas, pensando em algumas propriedades do mercado e tal, não sei o quê. Acho que eu vou operar desse jeito. E aí fui buscando alternativas que me tirassem dessa coisa frenética do tape. Esse foi o meu principal objetivo. Cara, não estou avançando, esse negócio está me deixando ansioso, está me deixando mal, porque assim, eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ver o que fazer, e eu preciso remunerar meu tempo de alguma forma. Né? Então eu parei tudo, dei um passo para trás, falei, eu preciso recomeçar a partir de uma nova visão. Decisão e aí comecei, difícil, né, cara? É bem difícil. Né? Cara, depois de um caminhão de dinheiro colocado em um monte de curso dessa área, depois de ter me adaptado a olhar isso, quer dizer, minha formação foi toda nesse sentido, de repente você parar e falar, puta, não é mais por aí, vamos fazer outra coisa. Mas eu tive que fazer, e enfim, né, faz parte da maturidade você entender quando uma coisa não está mais funcionando e você precisa se adaptar, né? E aí então comecei com essa coisa da coisa um pouco mais estatística, mais pro lado da estatística e tal, e desenvolvi alguns indicadores de profit ligados a essa coisa de estatística, autorregressão e tal, regressão linear, não sei o quê. Só que eu falei, cara, ainda continua sendo complicado. Ainda continua sendo uma coisa que eu tenho que fazer uma reflexão muito grande. E eu não quero isso. Foi aí que eu tomei a decisão. Cara, eu não quero provar para ninguém que eu sou inteligente, que eu sou o cara, que eu sei isso, que eu sei aquilo. Eu tô me lixando, porque isso não está me dando dinheiro. Eu quero ser o macaco que aperta o botão na hora que está na tela. Eu posso até refletir depois, olhar o que eu fiz durante o dia, ajustar no final do dia, olhar, dar uma analisada, né? Diariamente é legal você analisar o que você fez depois que o mercado fechou. Esse trabalho que o Fred está fazendo lá no grupo de SMC está sendo espetacular nesse aspecto, está dando muita visão. Eu mesmo sou um cara que estou revendo um monte de conceito por ocasião também desse grupo. Acho que está sendo muito construtivo para todo mundo. E aí então eu falei, cara, eu preciso de uma coisa que me simplifique. E aí vai lá no Twitter, aí você vê lá as figuras que tem, então me aparece um cara chamado Tony Ducol. Aí fala de fluxo simplificado. Aí começou falando de branquinho e tal, tinha aquela parada. Falei, cara, tá aí, velho. Ó, o cara não precisa ser o cientista de dados para operar no negócio. Ó, o cara achou um negócio legal. Vou conhecer. Foi aí que surgiu minha história no Tony System, cara. Foi exatamente de parar de achar que estudando mais sobre o mercado eu vou ser melhor. Segundo, saindo de uma metodologia que não estava sendo bacana para mim, estava afetando meu dia a dia, afetando, né, minhas coisas em casa, no meu trabalho, me gerando ansiedade, não me gerando resultado. E efetivamente pensar do ponto de vista de que eu preciso de uma coisa que me dê tempo para pensar no que eu vou fazer. Sensacional. Né? E João, o que você viu no fluxo simplificado, cara? Assim, em resumo, o que você olhou e falou, cara, é isso aqui? Cara, acho que a frase que eu poderia resumir assim o que aconteceu no fluxo, que foi a viradinha de chave no fluxo simplificado, foi a questão da anomalia de volume. Eu não dava nenhuma bola para isso, sendo muito franco para você, porque a gente sai, né? Tinha aquela polarizaçãozinha do tape. Não, imagina, eu leio o volume direcional o tempo todo. O que esse cara tá falando, velho? Ainda vejo uma barrinha de volume, nem me diz se é de compra, se é de venda, cara, não sei o quê. Que loucura isso. OBV, cara, nossa, imagina, adicionar volume quando fecha positivo, tirar. Isso é coisa de maluco, não faz sentido nenhum. Pois é. E tanto não faz sentido que em poucos dias de curso eu consegui pagar o curso fazendo as operações dentro do sistema, seguindo exatamente o que o sistema
reza, mas eu acho que a principal coisa que o sistema oferece é a capacidade de você enxergar a tal da anomalia de volume versus preço, né? Quer dizer, uma atuação expressiva de um determinado player que não se reflita numa movimentação de preço de igual magnitude, ou ao contrário, uma movimentação pouquíssimo expressiva que acabe gerando uma movimentação exagerada dentro do mercado, e eu acho que esse é o principal conceito que encaixou, que ele, em certa maneira, é muito semelhante, como você é um cara que também passou pelo tape, acredito que tenha herdado essa visão a partir dali, e aí, cara, o restante, cara, os indicadores, a maneira de ler o mercado, a maneira de entender o ABV direito, de entender a média 52, que é o 1.0, que foi o que eu me ancorei bem, assim, né? Vou te falar que eu tenho até medo de passar por 2.0, porque eu sou um cara que eu tendo a ter ligações afetivas com meus sistemas, né? Aí eu me liguei afetivamente ao Mas 1.0. 2.0 vai estar de braços abertos te abraçar, cara, porque ele... Não, mas estudei tudo, cara. Estudei tudo. Ah, legal. Agora Os eu vou backtests começar a estão aplicar. lindos, estão lindos. Vale a pena, porque os backtests do 2.0, meu irmão, ó, Fred Coisa mandou fina, hoje hein? uma prévia, tão coisa linda. Nossa, bom João, demais, cara. e hoje, cara, assim, como que tá sendo o mercado para você o dia a dia? Financeiramente mudou alguma coisa? Como que tá? Você tá mais tranquilo? Tá operando mais, menos? Como que hoje está desenvolvendo isso para você? Tá tendo prazer em operar? Tá mais fácil visualizar as coisas? Essa é a dúvida da maioria das pessoas que não são do fluxo. Ah, cara, o que isso vai me gerar de vantagem? Não é nem financeira, que obviamente que a financeira, como você falou, paguei aí a mentoria na primeira semana, né? Eu não sabia dessa informação, você não me Foi a falou. primeira semana, paguei a mentoria. E como que tá, cara, hoje isso aí? Cara, assim, o método, eu consegui o que eu queria com o método, que era operar menos. Esse foi assim, sair do cacoete de fazer 40, 50, já teve 70 operações por dia no tape, né? Coisa de doente mesmo, né? As pessoas vão ficando desse jeito. Sair dessa realidade e ir para uma realidade que eu faço uma operação, duas no dia, posso acompanhar um ativo, posso acompanhar mais de um ativo, né? Eu sempre fui um cara de operar um ativo só, né? Por conta da questão do foco, da atenção, de você ter memória fotográfica dos movimentos, aquela coisa toda. Essa semana toda que eu te falei de que a gente recuperou o investimento no curso foi operando o índice, né? Basicamente, porque é um ativo mais direcional, se beneficia mais do método, né? Sem dúvida alguma. E assim, cara, e aí eu transmutei também muita coisa que eu imaginava. Eu iniciei no mercado financeiro e retomei achando que essa seria a minha principal atividade econômica, né? E todo esse histórico, toda essa jornada, ela me ensinou na minha história pessoal de que não precisa ser assim. Ela pode ser uma atividade complementar àquilo que você já faz e que já garante o teu dia a dia, o teu mês e a tua família e o que você tem para fazer. Então, essa é uma coisa muito importante. Eu acredito que o sistema, e isso é o mais legal, o sistema me tirou o medo de perder dinheiro. Fala, pô, mas você tinha medo antes? Cara, enquanto eu estava operando, não. Mas a partir do momento que eu coloquei na cabeça que aquilo tinha que pagar meu salário, o medo de perder dinheiro sobe exponencialmente. E o medo de perda é a principal causa de fracasso dos traders. Você, aquela coisa do efeito de exposição lá, do Kahneman e tal, cara, quanto mais medo de perder dinheiro você tem, pior você vai perder mais dinheiro. E você só perde o medo de perder dinheiro se você tiver um trading system que te dê uma expectativa positiva, esteja muito bem testado, já te diga o quanto você vai tomar de drawdown, já te diga o quanto você vai tirar de lucro, porque aí você não tem mais medo de nada. É só você executar o que está ali e está tudo certo. Esse é o primeiro ponto. Então, essa mudança de paradigma, eu só consegui, testei muita coisa antes, mas eu só consegui quando chegou o Tony System. Hoje eu não consigo olhar para uma tela sem ter um OBV com uma média 200, com uma média 52, você tem um ativo com uma média 52 lá desenhada, sem ter um volume. Tem algumas coisas que a gente vai acabar adicionando estatisticamente, tá? Eu, por exemplo, coloquei lá um Bollinger no OBV, não sei o quê. Isso é coisa minha, não é para fazer, não é do sistema, é invenção de João Paulo. e tenho dúvida se ajuda em alguma coisa, mas enfim, estou testando ainda. Mas o mais importante é que você só passa de fato a ser vencedor, e eu posso dizer isso depois que eu adquiri o método, né, e eu fiz esse investimento não só na mentoria, não só no método, mas em aplicá-lo, né, no dia a dia, foi exatamente essa suavidade. Cara, vai no fluxo, vai na direção, né, segue o mercado, vai para onde o mercado estiver apontando, e ele vai te dar sinais disso, os sinais eu estou te ensinando aqui, Tony System 1.0 ou 2.0, ali ele está indicando os sinais do que o mercado quer fazer. Se ele vai fazer, o problema é dele.
mas ele não do tem que ele quer obrigação de fazer. fazer. Isso. Exatamente, ele não tem obrigação Ele não nenhuma. conta uma história, né? Se Exato. ele vai seguir a história que ele contou, é outro ponto. Mas quando ele conta uma história, a maior probabilidade é que ele siga aquela história, né? Sem dúvida. O Tony System, a gente só não consegue operar mercado lateralizado, mas quando ele vai subir ou descer, ele dá sinal claro que ele vai fazer aquilo, né? É Sem nítido. dúvida. Sem dúvida. E, sinceramente, no mercado tem até estudos sobre isso, né? Sobre o mercado brasileiro, aumentou o nível de toxicidade do mercado, presença de muito HFT e predatório, RLP também, competindo com o HFT, quer dizer, era um dinheiro que o HFT ganhava, o RLP entrou, tá tomando dinheiro desse cara. Então o mercado, de fato, ficou muito predatório. Você querer operar range hoje é pedir para se dar mal, porque é uma estrutura de mercado feita para moer dinheiro. E isso não é dito agora não, tá? Isso se você ler lá o Larry Williams lá atrás, né, quando ele tem lá os 6 perfis de mercado lá, ele fala disso lá atrás, que é o mercado de comer dinheiro, é um moedor de carne. Quando você está em range, que você sempre vai ficar naquela de saber, cara, esse suporte aqui, isso aqui vai dar rompimento ou vai dar absorção? Você sempre vai estar, essa resistência vai dar rompimento ou absorção, você sempre vai estar na dúvida, porque não tem fluxo aparente. Então, operar range, e esse foi uma grande mudança também que eu pude experimentar, era uma coisa que eu não estava habituado. Como eu operava só exaustão e absorção, eu estava sempre operando contra o mercado. E aí, hoje, você olha e você fala, cara, não é errado você seguir a tendência. Na verdade, você deve seguir a tendência, porque se tem alguém colocando dinheiro ali, movimentando o mercado, Isso. algum motivo há, né? Essa é a maior virada de chave, né, João? Seguir o mercado, cara. Porque se isso. o HFT, ou seja, quem for que estiver lá, eu quero estar junto, indo junto com ele. E o mais forte vence, eu quero estar do lado do mais forte, né? Exatamente. Quero Porque subir quando a gente no fica bonde. operando contra a tendência, você não sabe contra quem você está lutando, você não tem ferramenta para saber. Exatamente. É bem isso, cara. Então, eu posso dizer para você que depois do Tony System eu opero menos, eu opero mais calmo, eu opero com menos ansiedade, eu consigo fazer outras coisas enquanto estou operando, que para mim é essencial, né? Consigo ter mais tempo para fazer para minha família, para minhas outras atividades, e não me sinto culpado quando eu perco. Se eu seguir o sistema, não me sinto culpado. É do jogo, é custo para poder ter o ganho futuro. Né? Essa é uma coisa muito importante, cara, que às vezes as pessoas são propriedades estatísticas do mercado. Isso vale a pena conhecer, né? Que é você entender o seguinte: o mercado ele tem um limite para o que ele pode te dar, né? Estar no mercado tem um custo de risco, tem uma equação de risco lá. O mercado cobra o imposto dele, e o imposto está nos stops que você toma em qualquer método, em especial se você for utilizar o Tony System ou o 1.0 ou 2.0. O mercado tem a parte dele do teu dinheiro, ele vai querer o pedaço dele, você tem que estar preparado para pagar isso para ele, para você fazer parte do Leviatã, senão não tem por que você fazer parte daquilo. Se você acha que vai entrar e sair do mercado ileso, você está no lugar errado. Esse é o grande... As pessoas, elas têm a ideia de que existe um sistema, uma análise em que evita stop. Essa é uma maior burrada aqui. Por exemplo, um sistema bom, cara, é um sistema que você vai perder metade das vezes e fica feliz. Fica feliz, porque na outra metade você vai ganhar o dobro. Um sistema bom, né? Exatamente. É assim que tem que funcionar. Você tem que perder X e ganhar 2X. Exatamente. As pessoas, elas querem só ganhar o 2X e não quer deixar o X ali. Não acontece isso, né? E, cara, isso é bem legal, porque tem umas coisas importantes que a gente tira de tudo isso, né? Eu gosto de falar muito dessa parte, porque é o que eu vivi, né, para chegar onde eu estou agora. Hoje, por exemplo, eu não busco salário no trade, eu busco rentabilizar meu PL. É isso que eu estou atrás. Por isso que eu trabalho também, eu mantive minha atividade profissional, não, pelo menos no meu ponto de vista e na minha vida, não funcionou pensar que eu ia trocar minha atividade profissional pelo trade. Não. Para mim, o trading ele é uma ferramenta que eu me apropriei para rentabilizar capital numa razão melhor do que se eu colocasse tudo num CDB, ou se eu colocasse numa LCI, qualquer coisa do tipo. Eu acho que esse é o pensamento que para mim isso cai um pouco esse mito, né, João, de que o day trade não dá dinheiro, de que o day trade as pessoas não conseguem, que 99, sim, tem muito perdedor. Isso é óbvio. Mas se a gente sabe identificar e se posicionar, é o que eu escuto de você, que eu escutei de você, é o que eu escuto da maioria dos alunos que estão levando o método a sério, né? Eu hoje não sei mais perder da forma que eu perdi antes. Eu até posso perder, mas já não é mais do mesmo jeito. Eu parei de perder. Parar de perder não é parar de tomar stop. As pessoas às vezes têm que entender Exatamente. isso. Parar de perder não é parar de tomar stop. Não. Parar de perder é saber, eu vou tomar um stop agora para depois ganhar 2 vezes esse stop e tá feita a equação, tô para frente, né? Exato. Então as pessoas, quando você põe isso, o que a gente chama de risco-retorno, na equação, o que vai acontecer? Você vai ser lucrativo, independente de você perder metade das vezes.
Exatamente. Então, o que o João está mostrando, hoje ele consegue rentabilizar o capital dele com day trade. Não é impossível. Não é fácil também. Tem que se dedicar, né? Não é moleza. O pessoal acha que índice, vou operar índice, meu amigo. Boa sorte. Não é assim, né? Vou chegar e vou operar. Cara, você tem que entender o que você está fazendo. É um mercado difícil, é um mercado dinâmico, é um mercado que tem vários níveis de complexidade na observação, né? Todo dia, se eu for analisar, eu consigo fazer 10 análises da mesma situação, cara. Hoje eu analisei juros e fluxo, dá para você analisar OBV e fluxo, dá para você fazer 1000 análises. O que eu sempre digo, escolhe uma e segue. Exato. Escolhe um time frame, escolhe um ativo, escolhe uma análise e segue. É 1.0, 1.0, é 2.0, 2.0, é SMC, é SMC, é tape reading, é tape reading. O grande problema é querer misturar as bolas, né, João? É verdade. É verdade. Esse é um ponto importante, porque estatisticamente qualquer método vai te dar um sinal de entrada que pode ser bem sucedido. Esse é um negócio bacana. Você veja que lá, quando eu comecei lá em 2004, 2005, me mostraram um livro de um sujeito em que ele tinha uma... Desculpa, gente, só um barulhinho aqui. Me mostraram um livro de um sujeito que operava pelas fases da Lua, cara. Montava posição, não minguante. Aí ele estabeleceu uma correlação entre duas coisas e tal. Então, cara, se você... É aquela história do relógio, né? Durante pelo menos uma vez no dia ele vai te mostrar, você vai falar a hora, ele vai estar lá correto. Então, o lance, eu acho que esse é o grande... A pessoa tem que se conhecer psicologicamente e conhecer o que acontece psicologicamente quando ela opera. Eu acho que esse é um investimento bom de você fazer. Leia livros de psicologia de mercado e tal, mas basicamente entenda que se você tem um sistema que o mercado cobra o pedaço dele através dos stops, ele te cobra aquilo para não te cobrar tudo de uma vez. Que é aquele papo do médio que a gente estava falando outro dia lá no grupo. Quando o indivíduo faz o médio para trás, ele está negando o sistema. Já começa daí. Se você entrou no sistema, o sistema te deu lá, e ele te fala onde você tem que estopar, quando você faz o médio para trás, você está negando o sistema. Você tirou o sistema de lado. Exatamente. Né? Acabou. Você violou o sistema. E você está evitando pagar para o mercado o que é dele. Você tem que dar a César o que é de César. Se o mercado te cobrou aquele stop, tenha certeza, ele vai te pagar depois. Perfeito. Mas deixa ele levar o dele. Perfeito. Não tenha ganância de querer levar o dinheiro que é do dono. Não é teu. Que não é teu, é do dono, é do mercado. Tomar. Cara, aquele dinheiro que está balançando na sua frente no gráfico é do mercado, não é seu. Você está entrando para tentar levar. Melhor analogia possível, cara. Isso aí. João, foi um prazer, meu amigo, ter você aqui nesse papo. Que eu tenho certeza que o pessoal que ficou até aqui também está encantado aí pelo teu conhecimento, pela tua facilidade de entender o mercado. Porque é isso, cara. A paixão faz isso com a gente, faz a gente gostar, falar e sair dos nossos poros aquilo. Pô, obrigado por fazer parte da mentoria, obrigado por estar sempre com a gente, tá? Mais de um ano aí, cara, com a gente, arrastando corrente, né? Aprendendo. Um sustinho, mas aí. Deus te abençoe, cara, que você melhore 100%, se recupere totalmente aí. Meu amigo, obrigado. Eu que te agradeço, cara. Foi um prazerzaço imenso poder estar aqui. Tenho muita satisfação, muito orgulho de fazer parte da comunidade. E eu quero te agradecer, cara, porque você foi um cara que acreditou desde o início, sempre teve uma postura muito generosa, um cara sempre muito acessível e gente que nem a gente. Isso é o mais importante, cara. E eu tenho só te agradecer. Viu? Obrigado. Você mudou a vida de muita gente, mudou a minha também. Obrigado, meu querido. Pô, fico muito feliz.